Olá pessoal, meu nome é Ryuki Gami e eu vou fazer uma aula agora para vocês de canabidiol e os seus usos. A medicina canabinoide ela é antiga, né? Não é novidade. O uso de cannabis está descrita na farmacopeia chinesa 200 anos antes de Cristo, né? E na medicina ocidental foi descrito em 1840 o uso medicinal da cannabis. O canabidiol, que é o tema da nossa conversa de hoje, ele foi isolado da cannabis em 1899, né? A síntese deu-se muito tempo depois, em 1940. E a partir disso foram desenvolvidos estudos em cannabis. O fato é que o sistema, o a cannabis funciona porque nós temos nosso próprio sistema canabinoide, né? E isso foi descoberto ali em 1990, quase descoberto o primeiro endocannabinoide, que foi a araquidonil etanolamida e a clonagem, né, em 1993, do receptor CB2. Né? E os estudos foram prosseguindo. Em 1995 descobriu-se a 2-araquidonilglicerol, nosso segundo canabinoide. Né? Nós temos vários, eu diria que nós temos dezenas, mas nós só temos dois principais que nós descobrimos e mantemos os estudos nessa área. E depois foi descobrindo que esses canabinoides atuavam em outros receptores. Atuavam nos deles, né, que foi descoberto CB1 e CB2, mas também atuava receptor vaniloide, atuava receptor de opioides, né, atuava receptor acoplado à proteína G, que tem 2.000 clones no mínimo no nosso organismo, né? E nos dias de hoje se estuda muito a medicina canabinoide e se utiliza a cannabis para finalidade medicamental ou medicinal, né? O fato é que nós temos o sistema canabinoide nosso, e é por isso que os fitocannabinoides funcionam. O sistema canabinoide é um sistema de, na minha opinião, de resposta metabólica. Então, o sistema canabinoide é responsável por aumento do apetite, ingestão de alimentos, gordura visceral, aumento de lipogênese e captação de glicose. Mas se você modular esses receptores, né, por exemplo, você pode estimular a captação de glicose e tratar a diabetes tipo 2. E você pode também antagonizar o receptor que é associado ao apetite e levar à perda de peso. Depende de como você encara o sistema, ele pode ser benéfico em várias patologias. Né? Particularmente o nosso tema de hoje é o canabidiol. Né? Em 1973, Carline relatou efeito anticonvulsivante em roedores. Né? Depois, em 1980, foi feito um trabalho de distribuição aleatória e controle placebo em epilepsia por cunha. E depois disso começou-se a pesquisar bastante o canabidiol para aplicação clínica, né? Então o canabidiol ele foi relatado como interferindo no efeito do THC em 1982, né? E depois desses anos seguintes foram estudados, ele foi estudado para ansiedade, né, em discurso público, né? Para esquizofrenia, para desordem de ansiedade social. Em 2012 foi feito o primeiro trabalho de distribuição aleatória com controle placebo para esquizofrenia e continuou estudando o nosso canabidiol. Aqui você vê a estrutura do canabidiol muito parecido com o tetraidrocannabinol, né? Inclusive, um aviso, né? Estudos mostram que é possível acontecer uma conversão in vitro do canabidiol para o tetraidrocannabinol, né? Então, se a metodologia de avaliação for muito eficaz, né, muito precisa, você pode encontrar o THC, né, dentro de frasquinhos de CBD. Né. Relatos que o CBD tem atividade não intoxicante, neuroprotetora, anti-inflamatória e ansiolítica, enquanto que o THC é o psicoativo, né, psicotóxico, é o furizante, analgésico e um potente ansiogênico. O canabidiol ele pode ser antagonista ou agonista de receptores da cannabis, né, CB1 e CB2. Na verdade, de cannabis em si, ele é antagonista, mas ele pode atuar como agonista em outros receptores, como receptores vaniloides, né, receptor D2, receptor de serotonina. O fato é que ele inibe a atividade da FAH, a hidrolase da amida do ácido graxo, aumentando o teor endógeno de araquidonoil etanolamida, que você lembra, lá atrás falamos, foi o primeiro endocannabinoide descoberto. Né? O canabidiol também atua como agonista do receptor nuclear PPAR-gama, receptor ativado por proliferador de peroxisoma tipo gama,
que é onde atua o antidiabético tiazolidinediona. Isso faz com que ele aumente a captação de glicose, mas também ele modula o canal de cálcio na mitocôndria, inibindo a degeneração mitocondrial por excesso de cálcio intramitocondrial, né? Então ele pode ser agonista parcial, pode ser antagonista, né? Inibidor de inúmeros receptores do nosso corpo. Eu diria para você dezenas, porque o receptor acoplado à proteína G, você tem mais de 2.000 clones e não sabemos o que o canabidiol faz em todos eles. O fato é que toda essa atividade dá ao canabidiol efeitos variados, né? Que pode depender inclusive da concentração. O canabidiol diretamente ele é antioxidante, mas indiretamente ele aumenta suas enzimas antioxidantes também e inibem enzimas pró-oxidantes, né? Isso traz para o canabidiol uma atividade antioxidante bastante interessante para o organismo. Aqui você vê o canabidiol com efeito agonista, né, em receptor de potencial transitório vaniloide, PPAR-gama. O 5-HT2 ele é agonista parcial, né? O 5-HT2A de serotonina, ele é o mesmo receptor onde atua dimetiltriptamina, né? Aí você começa a pensar, pô, então quer dizer que o CBD pode ser alucinógeno, né? Nas doses que nós utilizamos normalmente, não, né? Mas existe essa possibilidade, né? Você tem o efeito do 5-HT1A, né? Que vai trabalhar na depressão, você tem atividade receptor de GABA, né? Receptor de glicina, que modula o glutamato, né? Antagonismo de CB1 e CB2, que já foi conversado, ou seja, ele é um anti-cannabis, né? Anti-canabinoide, né? Ele bloqueia CB1 e CB2, o antagonista de CB1 e CB2. Ele antagoniza o TRPM8, né? Receptor de potássio transtório vaniloide tipo M8. E ele também antagoniza o 5-HT3, né? O de serotonina. Ele inibe FH, então aumenta a sua araquidonil etanolamida, mas aqui está falando também que ele aumenta o araquidonil glicerol. Eu não vi dados comprovando isso ainda, tá? Os trabalhos mostram efeito na neurotransmissão, serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA, glutamato, inibindo a degradação do triptofano, isso provavelmente é pelo seu efeito anti-inflamatório, que a inflamação degrada o triptofano, e o CBD altera o metabolismo do ácido araquidônico, né? Pode atuar como liberador ou não liberador da fosfolipase A2, né? Inibição da lipoxigenase, diminui a formação de leucotrienos da série 4. Pode ser um estimulante ou inibidor de ciclooxigenase, aumentando ou baixando prostaglandinas. Isso é referente à dose, né? E no receptor de potencial tipo canabinoide, né, o CB1 e CB2, ele é um antagonista. Então o canabidiol, ele por esses vários efeitos, né, alguns positivos e outros negativos, aqui especificamente CB1, CB2, TRPV e GPR55, ele vai atuar no fígado aumentando a lipólise, melhorando a função mitocondrial, vai atuar no coração diminuindo a fibrose, aumentando o estresse oxidativo, diminuindo a inflamação e a morte celular. Do seu tecido adiposo vai estimular a lipólise, a captação de glicose, né, PPR-gama, né? E no sistema endócrino ele vai aumentar seu gasto energético, né, diminuir TNF-alfa, interferon-gama e inibir a ciclooxigenase, mas por outro lado vai aumentar a prostaglandina E2 e o óxido nítrico, mas também vai aumentar a interleucina 4 e a interleucina 10. Você vê que são efeitos contraditórios do ponto de vista de inflamação, né? Na sua célula também o CBD ele tem efeito antioxidante e automaticamente inibe a formação de peróxidos lipídicos, né? Diminuindo o estresse oxidativo, e modulando enzimas que são associadas à oxidação molecular, né? Então o canabidiol ele tem uma atividade antioxidante bastante comprovada. Assim como tem essa atividade antioxidante, o canabidiol pode demonstrar outras atividades nos diferentes receptores. Pode ver que ele atua em vários receptores, alguns como agonista, outros como antagonista, né? Diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo o fator necrótico tumoral alfa, tem um efeito analgésico paradoxal, que pode ser devido ao seu aumento da araquidonil etanolamida, tem um efeito anticonvulsivante, anti-inflamatório, antidepressivo, né? Então ele pode demonstrar várias atividades de acordo com o tipo de receptor em que ele se liga, né? E o canabidiol também ele pode alterar a memória, alterando o que nós podemos chamar de melhorando o que a gente chama de extinção da memória, né? Principalmente o que a gente chama de memórias
não desejáveis, né, levando ao que a gente chama de desaparecimento dessas memórias, melhorando traumas. Isso ainda tem que ser melhor estudado. Aqui você vê o sistema canabinoide atuando no caminho dos ácidos graxos poliinsaturados, né, o CBD inibindo o VPAR, né, gama especificamente, atuando nos receptores acoplados à proteína G, né, inibindo a FAH, aumentando a araquidoniletanolamida, né, um efeito bem diversificado. No sistema nervoso central, a gente espera um efeito anti-inflamatório, um efeito ansiolítico, um efeito na perda de peso por antagonista de CB1 e um efeito de redução de aterosclerose pelo seu efeito anti-inflamatório, né? Então ele teria essa atividade. Melhora a sensibilidade à insulina pelo efeito do PPR gama, né? O mesmo efeito da pioglitazona. Como ele inibe o ciclo celular, inibe a inflamação, diminui a proliferação do tecido, espera-se uma atividade anticâncer também. Mas isso ainda precisa ser comprovado em vivo, tá? A gente tem estudos em animais, estudos em culturas, mas estudos em ser humano não temos ainda, mas existe esse potencial que um dia pode ser provado. Essa atividade de inibição de STAT3 pode trazer benefícios também em doenças autoimunes e câncer. Nós temos que esperar os resultados de trabalhos clínicos, mas sabemos que por diminuição do estresse oxidativo ele melhora a disfunção mitocondrial, por exemplo, né? O que pode ser benéfico em tumores. No estágio 3, o estágio 3 aumenta a proliferação do tecido e estimula esse caminho replicativo, assim como estimula o processo inflamatório também. Então, o canabidiol ele vai atuar por vários mecanismos, né? Inibindo a FH, aumentando a anandamida, atuando nos receptores específicos, ele vai trazer um efeito na autofagia, aumentando a neurogênese e a neuroproteção, né? Melhorando a limpeza celular, por assim dizer, diminuindo o dano neuronal e a morte do tecido. O canabidiol ele tem um efeito nos níveis de cálcio intracelular, né, na neurotransmissão pré-sináptica, né, aumenta a araquidoniletolamida, chamada de anandamida. Isso vai trazer vários benefícios no organismo. Basicamente, né, vai gerar um status de hiperpolarização nos neurônios. Isso vai dificultar a despolarização, tornando mais difícil o que a gente chama de epilepsia, depressão, sensação de dor, né? O canabidiol aqui está demonstrando pela imagem, né, uma atividade protetora da mitocôndria, inibindo a alfa-gama secretase, vai trazer o benefício em Alzheimer, né? Trabalhando no PPAR-gama, vai trazer o benefício no metabolismo da glicose, assim como também vai ter um efeito inflamatório. E inibindo, né, o caminho da GSK3 também vai ter o benefício em Alzheimer, mas também vai diminuir o processo inflamatório. O canabidiol ele atua como agonista, antagonista em inúmeros receptores. Depende de qual receptor ele está atuando, o que ele está fazendo. Por isso que é muito difícil entender a atividade do canabidiol. Você pode notar aqui que ele vai ter aplicação devido a seus vários efeitos, né? Principalmente como antagonistas do receptor de canabinoide, mas olha só que contraditório. Ao mesmo tempo que ele é antagonista de CB1 e CB2, né, ele aumenta a araquidoniletolamida, né, que é a anandamida, que é agonista de CB1 e CB2. Aí você fica se perguntando, mas aonde leva isso, né? Nós vamos precisar descobrir no futuro, né, para ver quem que está funcionando realmente, se é a inibição ou se é o agonismo aqui aumentando a araquidoniletolamida. Se trabalha nos canais de TRPV, né, no receptor de potássio transitório, no GABA, que são canais de íons, né. A atividade do PPR-gama é o receptor nuclear, o fator de transcrição, e os famosos GPCR, que são os receptores acoplados à proteína G, modulando serotonina, modulando receptores opioides, receptores purinérgicos, receptor dopamina. E por esses vários efeitos, né, como resultado do uso do canabidiol, isso vai depender muito da dose, você vai ter um benefício em dor crônica, epilepsia, Alzheimer, Huntington, Parkinson, ou desordens mentais como psicose, ansiedade, medo ou depressão, ou diminuição de uso de substâncias ou de abuso de substâncias, melhora do sono, controle motor e função cognitiva e memória. Aqui eu mostro para vocês essa imagem interessante, mostra o efeito dos canabinoides na saída de potássio e na inibição dentada de cálcio, ou seja, ele tira o potássio dentro da célula e não deixa entrar cálcio, mas também não deixa entrar sódio, tá?
Isso gera o status de hiperpolarização. Por isso o canabinoide, particularmente o canabidiol, funciona muito bem, muito em epilepsia, né? Mas também gera esse status de hiperpolarização, diminuindo a despolarização, o que traz benefício em algumas desordens comportamentais. O canabidiol, particularmente, ele tem essa atividade nesses 3 canais, né, que segura a neurotransmissão. Por outro lado, né, o CBD tem uma distribuição de atividade tão grande, particularmente nos canais de cálcio, canais de sódio, canais de cloreto, demonstra atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, né? Isso é como resultado final. Essa atividade inflamatória provavelmente é devido à atividade no receptor PPAR-gama. Existem dados farmacocinéticos de absorção, né? A biosimotilidade oral varia bastante, de 6 a 9%. Há a sugestão de que o alimento melhora a absorção, mas aumenta a velocidade de eliminação, né? A curva de concentração máxima, o Tmax, né, e o tempo de eliminação. A farmacocinética não é tão importante nesse caso para vocês especificamente, esses testes são mais para a parte clínica, né? Aqui tem a variação da dose, né, e o tipo de veiculação, né? Você pode notar que o spray, né, e gotas orais parece que dá um resultado muito bom, mas se não despreze o fumar a cannabis, né? O ato de fumar a cannabis aumenta o Tmax muito rápido. Existe o endovenoso, né? O endovenoso, né, não tem nem comparação, você coloca 100% dentro da veia dos pacientes, né? Então a eficácia é muito grande, assim como o nível plasmático vai ser quase que imediatamente elevado. E também tem o processo de inalação, assim como a cápsula oral, que também depende muito da ingestão de alimentos para melhorar a biodisponibilidade. O fato é que em termos de área sobre a curva, né, aqui não dá para fazer comparação porque as doses são diferentes, né? A cápsula oral tem uma área sobre a curva muito interessante, mas o ato de fumar também dá um resultado bastante interessante também, assim como a inalação. E aqui a curva de concentração máxima, que é mais rápida com o ato de fumar a cannabis, né? E aqui a diferença da absorção quando você usa um alimento. O canabidiol ele é muito melhor absorvido quando você ingere com alimentos, né? Mostrando o seu caráter lipofílico. Eu separei esse material aqui, do artigo, né? Pela disparidade do efeito do canabidiol, CB1 CB2 ele funciona como antagonista, né? Sendo que o CB2 ele possui o agonista inverso. O GPR 55 e 18 é antagonista, PPR gama agonista, TRPM8 antagonista, de glicina ele é agonista, né? Serotonina 5-HT1A agonista, 2A agonista parcial, 2A eu lembro para vocês é onde atua a dimetilglicina, né? 5-HT3A antagonista, purinérgico A1A agonista, TRPV1 e 2 agonista, TRPA1 antagonista. E essa atividade diferente nos receptores dá a diversidade de efeito possível do canabidiol, né? Epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, neuroinflamação, Alzheimer, dor neuropática, enxaqueca, síndrome de estresse pós-traumático, desordens neurodegenerativas, diminuição de neuroinflamação, lesão da coluna, epilepsia, desordens do sono, ansiedade, Alzheimer, né? Ou seja, existem várias possíveis aplicações do cannabis de acordo com sua diversidade de efeito, né? Se você notar, o sistema nervoso central é o principal alvo dos estudos, né? E aqui você vê algumas ações farmacológicas do CBD em desordens patológicas, como Alzheimer, né? Trazendo benefício na diminuição da proteína tal hiperfosforilada, na progressão do Alzheimer, diminuindo a progressão do Alzheimer, melhorando a função cognitiva, a propriedade anti-inflamatória do sistema nervoso central, ele vai ter efeito neuroprotetor, modula a atividade da micróglia, modula a ansiedade, né, pelo receptor de serotonina 5-HT1A, mas também pode ser pelo receptor de GABA, né, mas também pela emissão dentada de cálcio e sódio dentro do neurônio, também vai ser o efeito inibidor da neurotransmissão, né. No diabetes, o efeito do PPR gama é o responsável principal, mas ele também melhora o metabolismo cardiovascular pelo efeito na disfunção mitocondrial. Tem efeito imunomodulador, né? Também tem atividade na doença inflamatória intestinal,
normalizando a motilidade, melhora a falha cognitiva nos indivíduos, funciona endoneuropática, provavelmente a dor induzida pela quimioterapia. Em Parkinson tem demonstrado efeito neuroprotetor, esquizofrenia tem demonstrado atividade antipsicótica, e epilepsia e convulsões nem se fala, porque é onde hoje é mais aplicado o canabidiol, mostra uma atividade anticonvulsivante muito grande. Aqui uma revisão dos efeitos farmacológicos, né, em Alzheimer, anti-inflamatório, antioxidante, antiapoptótico. Em Parkinson, ele atenua a falha dopaminérgica, faz neuroproteção, diminui agitação, diminui pesadelos e o comportamento agressivo. Esclerose múltipla aumenta a araquidonia tolamida, tem efeito inflamatório e imunomodulador. Epilepsia tem atividade anticonvulsivante fantástica, né? Doença de Huntington é neuroprotetor. Injúria por isquemia e repressão é neuroprotetor. Na dor ele tem efeito analgésico, e isso tem relação com suas várias ações nos receptores, principalmente na modulação dos canais de íons, né? E na ansiedade tem relação com a fadiga, com o cálcio, o potássio, o sódio e o cloreto, né? Na depressão tem demonstrado atividade antidepressiva em roedores, né? No câncer tem atividade antiproliferativa, né? Efeito quimiopreventivo, diminui náusea e vômito, isso já é bem conhecido. Tem efeito anti-inflamatório, e a reumatoide reumatoide em animais tem demonstrado baixar o TNF-alfa, o fator necrótico tumor alfa, né? Tem atividade em inflamações, na verdade ele é um terpeno, né? Então ele tem atividade bactericida, fungicida e viricida com certeza. Na doença de Crohn tem uma atividade anti-inflamatória, baixando o fator necrótico tumor alfa. Doenças cardiovasculares, pelo menos nos animais, diminui o tamanho do infarto, e nas complicações de diabetes diminui a fibrose e disfunção cardíaca. O CBD tem sido utilizado para várias aplicações. Então aqui você tem uma relação de estudos e uso, vão ficar mais nos pacientes, né, humanos, epilepsia, esclerose múltipla. Aqui você vê as várias aplicações de injeção, cápsula, forma de óleo, solução oral, né? Melhorando dor, melhorando frequência de epilepsia, né? Melhorando a qualidade do sono, diminuindo tremores, né? Sinus pós-traumático trazendo efeito, aqui a vaporização. Na dor crônica, canabidiol também funciona bem. Na sumida Dravet também diminui a frequência de convulsões. Esquizofrenia também reduzindo sintomas psicóticos, doença de Huntington. Tourette também tem demonstrado os tics nos pacientes, né? Então você vê que realmente o canabidiol tem muita aplicação nervoso central, aqui especificamente enxaqueca, diminui a frequência e severidade, né? Foi o óleo que eles usam, né? Se usa bastante o CBD e o THC em forma de óleos, gotas, né? E se mistura os dois em proporções diferentes até atingir a concentração adequada de cada um deles, né? E aqui você vê o uso ainda em patologias como epilepsia, né? Todos trazendo benefício, né? Parkinson, Lennox-Gastaut. Então você nota realmente que o canabidiol pode trazer vários benefícios, esclerose tuberosa também, diminuindo a frequência de convulsões, né? Diminuindo a ansiedade, diminuindo o sono, né? Desordens neurológicas variadas, trazendo um efeito neuroprotetor, na verdade, isso é o resultado do efeito neuroprotetor do canabidiol. Então você tem várias possíveis aplicações, né? Com relação a isso, né, quando a gente compara o sistema endocannabinoide com CBD, na maior parte das vezes você vê, né, ou pelo menos em várias partes, você vê o efeito, na verdade, antagonista, né? No fígado, por exemplo, o CBD é totalmente antagonista, mas o sistema gastrointestinal nem sempre aumenta o GIP, o polipeptídeo isotrópico dependente de glicose, aumenta a lipólise, né, enquanto que o sistema canabinoide endocannabinoide aumenta a lipogênese, ele aumenta a termogênese, enquanto o sistema endocannabinoide faz o contrário, diminui a oxidação de ácido graxo, né? Então você pode ver que ele realmente tem um sistema meio que antagonista no caso específico. O que quer dizer, ou pelo menos sugere, que pelo menos dos trabalhos que foram avaliados que chegaram a essa conclusão, o efeito do CBD é o dele, não é do aumento da FAH, né? Perdão, do aumento da anandamida, né? Ou da inibição da FAH. Aqui você tem alguns estudos de farmacocinética mostrando a absorção, né? Eu vou passar meio que rapidinho sobre ele, né? E aqui você vê estudos específicos em desordens neurológicas.
o CBD demonstrando benefício em dor. A dose é bastante variável, tá? Porque depende da apresentação, depende da forma como você está ingerindo, se você está usando THC ou não. Aqui no Brasil, que eu vejo é o pessoal misturando muito os dois óleos, o CBD com o THC, e aí você vê a redução da dor nos pacientes, né? Esse efeito da dor pode ter vários níveis de atividade, pode ser no receptor de glutamato, pode ser atividade no receptor de serotonina, pode ser atividade no receptor de GABA, pode ser atividade no receptor dos canais de íons, né? Ou pode ser tudo sinérgico. O fato é que o canabidiol tem demonstrado benefício na redução da sensação de dor, ou seja, um efeito antinociceptivo, né? Aqui você vê o efeito de epilepsia também, né? Principalmente epilepsia refratária. Se usa muito o CBD, né? Em doses variadas. Aqui se usa em doses maiores. Até existem alguns padrões de dose por quilograma, né? 20 mg por quilograma de peso. Então, em epilepsia é onde nós temos mais trabalhos, né? E realmente epilepsias refratárias se dão bem com o canabidiol, né? Na dor também, vamos ficar no estudo humano aqui, né? Aqui esse não teve efeito, 2,5 mg por quilograma. Aqui já é uma dose de 150 mg 2 vezes ao dia, trazendo benefício em dor, né? E aqui 400 mg por dia, né? Também trazendo benefício, não trazendo benefício, e 1.600 mg não trazendo benefício. Em Parkinson, aqui você vê um efeito benéfico, né? Diminuindo tremores, né? Diminuindo pesadelos, né? Melhorando a qualidade do sono. Então, em Parkinson, o CBD parece ter uma aplicação boa. Em depressão, os resultados mostram efeito positivo em doses altas de CBD, ou canabidiol, como nós chamamos, né? Então, em depressão, a gente espera que haja um benefício. E você pode ver que aqui está misturado estudos em humanos e animais, mas estudos em humanos especificamente mostram o benefício aos pacientes, né? Em vários tipos de escalas que se analisam, né? O canabidiol trazendo benefício para os pacientes, né? Em psicose e alguns pacientes, esquizofrenia parece ter um resultado, principalmente sintoma negativo, né? Mas não é 100% eficaz, né? Tem pacientes que não respondem. Desordem de uso ou abuso de substância, o canabidiol dá resultado, né? Isso já a maior parte dos estudos mostram benefício, né? A gente não tem dúvida quanto a isso. O inalado parece ser mais eficiente do que o por via oral, né? Então, desordem de uso de substância, os estudos mostram, né, que o canabidiol traz benefício. Insônia também, aqui em humanos, 2 estudos mostrando efeito, né? E aqui foi um efeito em perda de peso, mas mostrou perda de peso de ratinho. Então não vamos considerar, né? Porque por enquanto o animal está levando em consideração. Aqui um estudo, perdão, em Parkinson, né? A maior parte dos estudos mostrando benefício em Parkinson, nos pacientes, né? Eles utilizaram aqui principalmente o CBD. Olha só que legal, né? Então, para melhorar a eficácia do controle do paciente com Parkinson, melhorar os pacientes, então o CBD é um bom produto. Aqui, epilepsia também demonstrando efeito, né? Já são estudos de revisão, por isso que eu estou passando rápido para vocês. E ansiedade também demonstra benefício. Alguns trabalhos. Isso aqui foi feito no Brasil, né? Olha que tá legal, né? Mostrando efeito, benefício em ansiedade e estresse, né? Então, o canabidiol também tem essa atividade. Tremor associado à esclerose múltipla não deu efeito significativo nos 2 primeiros trabalhos, mas depois você vê que alguns trabalhos dão resultado, né? Em desordens neurológicas gerais, aqui Parkinson, Huntington, depende de cada estudo. Parkinson aqui você teve um benefício, Huntington você não teve um benefício, ele é neuroprotetor. Você pode não ter um benefício clínico, mas o benefício neuroprotetor com certeza você vai ter, só que você não está vendo, né? Depende de você procurar o efeito por análises específicas, né? E a ansiedade generalizada também demonstra benefício, né? Síndrome de Dravet também, você tem resultados. Então, você vê resultado realmente em algumas desordens neurológicas, né? Particularmente associadas a convulsões. Em Parkinson também eu vejo muito efeito bom. Alterações ou comportamento psicótico também tem demonstrado benefício na maior parte dos estudos, não em todos, né? Então as doses variam bastante. Aqui estão apelando bem na dose, 600 miligramas, né? Aqui você vê diferentes quadros, né? Aqui você vê aqui você vê o paciente com dor crônica reduzindo a ingestão de opioide,
pacientes que estavam recebendo aspirina, né, para doença inflamatória intestinal, eles tiveram uma diminuição da lactulose manitol, ou seja, diminuiu a permeabilidade intestinal, né, com o CBD. Aqui, colite ulcerativo não deu resultado, diabetes tipo 2 também não deu, mas espera-se que dê, porque ele atua como agonista de PPR gama, então tem que dar resultado em diabetes, né? É uma questão de ciência, né? Não deu aqui, não sei porquê, mas tem que dar, né? Essa é a realidade. Doença de Crohn não deu efeito aqui, na verdade. Glaucoma não deu efeito aqui, mas a gente sabe que o sistema canabinoide funciona em glaucoma, mas quem está funcionando bem em glaucoma é a palmitoil etanolamida, né? Aqui você tem a dor esclerose múltipla trazendo benefício, dor neuropática trazendo benefício também, né? Pacientes que fizeram transplante hematopoético também trazendo efeito, né? E o abuso de substâncias, o canabidiol, sim, é utilizado, dá resultado, né? Os derivados também dão resultado. Então os estudos são bastante claros quanto a isso. Assim como desordens psicóticos, tem vários estudos mostrando o efeito do uso do canabidiol em diferentes doses, né? Aí você tem doses que podem variar bastante, né? Mas muito mesmo. Então, assim, nós temos chegado no futuro a um acordo de aplicação, mas o fato é que tem muita relação com a experiência do médico e em relação a cada paciente pode variar o resultado. Depende muito da dose. Então o médico vai ter que fazer o quê? Adequar a dose para cada paciente. Essa é a realidade da medicina canabinoide, né? A ansiedade também tem demonstrado benefício. Desordem de humor, tem alguns trabalhos de andamento. Desordem neurocognitiva, a gente espera que haja o benefício pela inibição da neurodegeneração. Então, em pacientes com Parkinson, Alzheimer principalmente, né? Na inibição da neurodegeneração, a gente espera um benefício na função cognitiva. Se não for nesse caso, eu não espero o resultado, né? Desordem de personalidade também pode trazer benefício. Eles podem usar uma associação de CBD e THC, que é o que eles mais fazem, né? Aumentando o score geral dos pacientes. Estresse e trauma, tem alguns trabalhos em andamento ainda. O CBD aqui tem sido testado em pacientes, né, com fobia social, dimifobia social, né? Aqui adultos, né, eles fizeram a planta, né, eles falam inalado vaporizado, na verdade eles fumaram baseado, né? Aqui não houve um benefício. Alto risco de psicose também não houve um benefício, foi o canabidiol 600 mg por dia, né? Aqui você vê resultados bastante variados. Aqui em esquizofrenia também não deu resultado. Adultos saudáveis, né, não deu nenhuma mudança no comportamento dos indivíduos, né? Então o resultado é bem variado, né? Mas é uma questão do médico adaptar a dose para cada paciente. Aqui você vê o CBD trazendo prevenção da paranoia associada ao THC, né? A esquizofrenia, a gente espera efeito, né, evidentemente, mas é lógico que ele tem vários outros fatores, como a própria medicação básica que ele está usando, que tipo de antipsicótico que se usa, né? Então, o canabidiol ele tem demonstrado até resultados contraditórios, mas na minha opinião tem muita relação com como se aplica, como se usa e o tipo de paciente, né? Então, em desordem de substância, geralmente o resultado é bom, né? A maior parte dos pacientes tem resultado. Melhora a ansiedade dos pacientes que são viciados, né? Diminui a busca pelo elemento viciante. No final das contas, há um benefício nesses pacientes. O interessante é que muitas vezes se usa o canabidiol, aqui no caso específico foi vaporizado ou inalado, né? Então foi a cannabis, e o CBD inibiu, né, a alteração do estado psicótico do THC, né? Então ele realmente é um antagonista do THC, né? E às vezes se coloca junto na mesma formulação exatamente para inibir esse caminho alucinogênico, né, do nosso THC. O THC tem essa atividade alucinógena, sim. O pessoal fala que não tem, mas tem sim, né? Isso já foi relatado em literatura, né? Aqui você tem estudos de canabidiol em humanos, né? Também mostrando efeitos, né? Principalmente aqui você tem benefício em convulsões, né? Trazendo benefício em síndromes que são caracterizadas por convulsões, dor crônica também trazendo benefício, estresse pós-traumático também, né?
epidermose bolhosa, redução de lesão, né? Uma lesão de pele. Esquizofrenia, Alzheimer, desordem depressiva, o CBD trouxe uma melhora, uma diminuição do dano estrutural, mostrando o efeito neuroprotetor. E realmente o CBD é neuroprotetor. Quanto a isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Não existe possibilidade de você falar, não é neuroprotetor. Ele é neuroprotetor pelos vários efeitos dele, sempre Dravet mostrando de efeito também benéfico, né? Então o canabidiol tem seu uso, sua possibilidade de uso em várias áreas, né? Inclusive em desordens de pele, tem estudos mostrando o crescimento de cabelo, né? Em epilepsia refratária hoje nós mais temos benefício, em ansiedade também há muito benefício, e psicose e esquizofrenia, os estudos mostram na maior parte benefício, não todos, tá? Mas a gente vê muito benefício, tanto no sintoma positivo como negativo. Eu espero mais efeito no sintoma negativo do que no sintoma positivo, tá? Pelo efeito no receptor de glicina e no receptor de glutamato, né? Ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, desordem depressiva. Aqui você note que realmente também, né, eles têm demonstrado benefício. Aqui, o THC, a diminuição da ansiedade induzida pelo THC, né? Então é um paciente que era viciado em maconha, né? Melhora a ansiedade subjetiva, melhora a sedação mental, né? Melhora a ansiedade subjetiva aqui no caso, né? 400 mg dissolvido em óleo de milho, né? Aqui você vê realmente o benefício de ansiedade, né? E melhora de depressão, né? Aqui é o Mabeximol, mistura de CBD com THC também, mas você vê que são doses pequenas, trazendo benefício. Você note que tem 880, né? Ou eles usam doses muito elevadas, ou eles usam doses muito baixas, né? Isso também vai ter que chegar a ser um acordo no futuro. Acho que falta muito ainda para a medicina canabinoide evoluir, né? Estamos engateando ainda com essa questão, mas tem muito futuro. Tem a menor dúvida quanto a isso, porque atua em receptores assim de uma variação tão grande que não tem como ele não ter efeito em alguma linha de, principalmente desordens neuropsiquiátricas, né? Então você note realmente que traz benefício, né? Diminuir estresse pós-traumático, depressão, né? E aí você tem desde uma mistura de THC com CBD, assim como você tem o THC, né? Aqui você tem estudos clínicos também com CBD, em desordens neurológicas, né? Dravet, né? Também trazendo benefício. Paciente com epilepsia refratária, onde mais se usa, tá? Já vou avisando para vocês também, com bastante aplicação, bastante benefício, né? Síndrome de Dravet também, olha só que legal, diminuindo bastante as convulsões nos pacientes, né? Então o CBD tem essa, pessoal, uma aplicação. Desordens neurológicas também, olha aqui que interessante, indo por epilepsia, né? Esquizofrenia, já uma desordem psiquiátrica, também trazendo benefício. Alguns estudos mostram menos crises de esquizofrenia, menos alterações comportamentais, sintomas negativos principalmente, né? Efeitos adversos são menos também, né? Então o canabidiol, ele tem seu espaço para aplicação para desordens neurológicas e psiquiátricas, né? Lógico que precisa se entender melhor o modo de ação e como ele atua em cada tipo de receptor, antagonista ou agonista. Isso depende muito mais da experiência clínica de cada profissional do que da literatura em si, né? Porque se você for seguir pela farmacologia, você sempre vai ficar em dúvida, né? É uma promessa em câncer, com certeza atua em receptores tão variados que a gente não tem nunca uma certeza absoluta do efeito, né? E as doses também podem ser bastante variáveis, né? E um dado que você vai ter sempre certeza, ele diminui a entrada de cálcio, de sódio dentro da célula e tira o potássio, né? Isso faz com que você gere uma hiperpolarização. Então toda vez que você quiser dificultar a neurotransmissão, o canabidiol sim será aplicável como opção terapêutica para os seus pacientes. E eu convido vocês a estudar comigo na Árvore do Conhecimento, né? Você entra lá, tem um canal onde você encontra cursos gratuitos, cursos pagos, né? E você pode acessar lá via o meu perfil no Instagram. Legal? Muito obrigado pela atenção, um beijão para vocês, tchau, tchau.